Há lugares que não existem em nenhum mapa, lugares que não pertencem ao tempo, mas o observam, silenciosamente, como se aguardasse algo. E quando o sol se põe sobre eles, a realidade parece vacilar, como se o mundo pescasse, e no intervalo entre a luz e a escuridão, algo espreitasse de volta. Dizem que o Lago de Bruma Alto é um desses lugares, e quem encara de frente, quem ousa olhar para o horizonte, nunca mais enxerga o amanhã da mesma forma. O lago fica escondido, entre colinas baixas e um cinturão de neblina constante. Durante o dia, parece inofensivo, uma mancha serena, cercada de árvores tortas e aves silenciosas. Mas, ao cair da tarde, o vento para, e o espelho de água torna-se tão imóvel que reflete o mundo com uma precisão doentia. Tudo ali parece duplo. O céu, as árvores, até mesmo o som. Foi por isso que os antigos deram ao lugar um nome em voz baixa: o olho do horizonte. Ninguém sabe ao certo quando começou o fenômeno, mas há relatos antigos, tão velhos quanto a primeira cabana do vilarejo, descrevendo a mesma visão. Quando o último raio de sol toca o centro do lago, a água muda. Deixa de refletir o presente e começa a mostrar o amanhã do dia seguinte. É um espetáculo silencioso e impossível. E quando a noite cai, o reflexo mostra o sol nascendo. As sombras invertem suas direções. O horizonte dentro da água se adianta em 12 horas. E o lago, por um breve momento, parece existir em um outro tempo. Os primeiros que testemunharam o fenômeno juraram que era um milagre, mas o milagre logo se tornou aviso, porque o reflexo não mostrava apenas o nascer do sol. Mostravam também pessoas, formas, movimentos que ainda não haviam acontecido. E o mais estranho, tudo o que era visto no espelho líquido acontecia inevitavelmente no dia seguinte. Uma mulher caminhando pelas margens, um barco à deriva, um corpo imóvel. O lago de Bruma Alta não era apenas um espelho. Era um relógio quebrado, um relógio que adiantava o fim. Desde então, ninguém mais ousava encarar o reflexo por muito tempo, porque no lago, o horizonte não é uma linha que separa o dia e da noite, é o limite onde o futuro sangra. Dizem que todo mistério começa com um olhar que dura tempo demais. Foi assim com Elias, o pescador mais velho de Bruma Alta, homem de poucas palavras, desses que carregam o silêncio como quem carrega uma rede. Pesado, porém necessário. Ele conhece o lago desde criança. Sabia quando o vento traria chuva, quando os peixes mergulhariam mais fundo, quando a água começaria a mentir. Mas, naquela semana algo mudou. O lago estava calmo demais, o reflexo nítido demais, e o horizonte, por algum motivo, parecia mais próximo. Naquela madrugada, Elias saiu para pescar antes do nascer do sol. O nevoeiro parecia espesso e o mundo parecia surpreso, sem som, sem cor, apenas o rangido do barco cortando a superfície. Foi então que ele viu. A luz da lanterna tocou o espelho do lago e o reflexo mostrou um corpo, flutuando, distante, imóvel. A princípio, Elias pensou tratar-se de uma ilusão, um truque de bruma e sombra, mas, quando remou mais perto, viu o rosto. Um jovem, os olhos abertos, a boca entreaberta, o semblante calmo, como quem sonhava com o fim. Elias puxou a rede. Nada. A água estava vazia, mas o reflexo permanecia ali. No horizonte, com o corpo imóvel sobre o sol nascente. Um sol que ainda não existia. Assustado, Elias voltou para casa. Tentou explicar o que via, mas suas palavras soaram como delírio. Um reflexo no fundo, riram alguns. Outros apenas se calaram. Porque, em Bruma Alta, ninguém duvida do que não entende. E na manhã seguinte, o corpo foi encontrado, exatamente no mesmo ponto do lago, exatamente como Elias tinha visto. As autoridades anotaram o afogamento acidental, mas o pescador sabia, aquilo não era acidente, era aviso. Nos dias seguintes, o lago mostrou outros reflexos, outros corpos. Elias começou a manter distância, mas era tarde demais. O lago já tinha escolhido como testemunha.
A cada amanhecer, ele via algo novo, uma sombra diferente, uma imagem que ainda não havia acontecido. Todos, sem exceção, se cumpriam, como se a água guardasse as ordens dos eventos, como se o tempo ali corresse ao contrário. Primeiro o reflexo, depois o fato. As pessoas começaram a procurar Elias, pediam que ele olhasse no lago e dissesse quem seria o próximo. Mas o velho recusava. Dizia que cada olhar roubava algo de si, que o lago cobrava, não com dinheiro, mas com pedaços da memória. E quando perguntavam o que ele havia agora, ele apenas respondia: o lago está ficando mais escuro. Ninguém percebeu que naquela época o primeiro aviso não era sobre o corpo no reflexo, era sobre o reflexo em si, sobre o instante que o espelho começa a olhar de volta. O que começa com um homem, termina com um povo. Depois da história de Elias, ninguém mais conseguia viver em bruma alta sem olhar, ao menos uma vez, para a superfície do lago. A curiosidade é uma doença, e o reflexo, sua forma mais pura. As pessoas começam a se aproximar ao entardecer. Venha em silêncio, com os passos medidos, como se adentrasse em uma igreja, feita de névoa. O lago era o altar, a água a profecia. Dizem que o reflexo mostra algo vivo, caminhando sobre a margem. Aquela pessoa teria um novo dia. Mas, se mostrasse um corpo imóvel, o destino já estava decidido. Com o tempo, o fenômeno ganhou nome. Chamavam-no de horizonte vivo. Ninguém ousava interromper seu ritual. As famílias começaram a construir pequenas plataformas de madeira à beira da água, para observar melhor o reflexo. Alguns levavam velas, outros flores, outros apenas o medo. E, enquanto a noite descia, todos olhavam fixamente para a superfície, à espera de qualquer sinal, um gesto, uma sombra, uma confirmação que ainda serão lembrados no dia seguinte. Mas o lago não tem piedade. Ele mostra o que precisa ser visto, nada mais, nada menos. Aos poucos, a tranquilidade se transformou em terror coletivo. Alguns diziam ver figuras familiares na água, dias antes de suas mortes. Outros afirmavam ter visto a si mesmo imóveis, flutuando na penumbra do reflexo. Ninguém sabia se era verdade, mas ninguém ousava duvidar. Crianças começaram a nascer com medo da água. Pescadores abandonaram seus barcos. E o reflexo, antes claro e perfeito, passou a se distorcer, como se a própria realidade começasse a se curvar sobre o peso dos olhares humanos. Dizem que o lago estava ficando cansado, que não fora feito para carregar o futuro de todos, e que cada nova profecia, algo dentro dele, antigo, acordava. Elias, o pescador, ainda vivia, mas raramente saía de casa. Pessoas batiam à sua porta pedindo respostas, mas ele apenas respondia com um olhar vazio, como se não conhecesse mais ninguém. Dizem que o lago olhava de dentro dos olhos e, quando ele dormia, olhava com a superfície imóvel, esperando o próximo reflexo. Foi nessa época que o povoado começou a desaparecer. Primeiro os barcos, depois as casas, depois as vozes. Não havia violência nem pressa. Apenas um sumiço calmo, ordenado com o reflexo da maré. E no centro de tudo, o lago permanecia imóvel, como se guardasse no reflexo as versões futuras de todos. Ninguém sabe o que leva um homem a voltar ao lugar que escolheu. Talvez culpa, talvez obediência, ou talvez o desejo de entender aquilo que o devoraria em silêncio. Elias esperou até a noite que o vento cessou por completo. Nenhum som de insetos, nenhum murmúrio vindo das colinas. A névoa erguia do lago como um véu espesso, e o ar parecia parado, denso, intocável. O velho pescador acendeu sua lanterna e caminhou até o cais, cada passo que ecoava como um aceno de despedida. O lago o recebeu com calma. A superfície era vidro puro e liso, mas havia algo de errado. Algo na água parecia atenta, como se o espelho estivesse esperando. Elias subiu no barco, remou devagar, em direção ao centro. No horizonte, o reflexo mostrava o sol nascendo, mas no céu, acima, continuava coberto pela noite. Dois tempos coexistindo, dois mundos, e o velho, entre eles, como uma rachadura, na linha do real. Ele olhou para a superfície e viu o que sempre temera, um corpo flutuando. Seu corpo, mesmo chapéu,
mesma lanterna, mesmo olhar vazio voltado para cima. Por um momento o tempo pareceu perder a respiração. Elias estendeu a mão hesitante e os dedos tocavam o reflexo, e o reflexo tocava de volta. A água reagiu como carne viva. Ondas minúsculas se abriram e o reflexo se moveu sozinho. Segurando a mão com força, Elias tentou puxar, mas a água já arrastava para baixo, como se o lago enfim cobrasse a dívida de quem olhou demais. No vilarejo, alguns disseram ter ouvido um grito, outros o som de algo espesso se partindo ao meio. Mas quando o dia nasceu, o lago estava calmo, o barco de Elias e a deriva, a lanterna ainda acesa. O reflexo nada mostrava além de uma névoa pesada, como se o espelho estivesse sido quebrado. No dia seguinte, o lago pareceu um silêncio, nenhum reflexo, nenhuma imagem do amanhã. Era como se a profecia estivesse sido extinguido junto com Elias. Mas havia um detalhe que ninguém tinha percebido de imediato. À noite, quando o vento parava, o lago ainda emitia uma luz fraca, um brilho pulsante, como o de uma lanterna esquecida nas profundezas. Alguns diziam que o velho não morreu, apenas atravessou o reflexo e ficou preso do outro lado. Outros juravam que o reflexo voltou a existir, mas só para quem carregava em si o mesmo vazio de Elias e a necessidade de olhar, mesmo sabendo o preço. E o lago agora parecia respirar, lento, cíclico, com um olhar que nunca se fecha. O silêncio chegou como uma febre. Não foi um dia para o outro, foi gradual, quase imperceptível, como uma doença, aprendendo a se espalhar dentro da aldeia. Depois da última noite de Elias, o lago de bruma alta prendeu o dom do reflexo. A superfície, antes luminosa, agora permanece turva, opaca, como um vidro coberto de poeira. Os moradores acreditavam que o lago havia se purificado, mas o silêncio era o tipo que não cura, era o tipo que observava. Os pescadores voltavam a lançar suas redes, mas nada mais se movia sobre a água. Os barcos flutuavam como fantasmas sobre um corpo adormecido. Nem os ventos ousavam soprar. Até as aves, aquelas que riscavam o céu ao amanhecer, desapareceram. O tempo parecia diferente. Os relógios paravam. As sombras não obedeciam mais o sol. E quando se aproximava da madrugada, sentiam um leve zumbido dentro dos ossos. Um som que não vinha de fora, mas de dentro, como se o próprio corpo ouvisse o lago chamando. Aos poucos, o povoado começou a se esvaziar. Famílias inteiras arrumavam suas coisas durante a madrugada e partiam sem despedir-se. As portas permaneciam abertas, as velas acesas e os espelhos cobertos com lençol. Os que ficavam começaram a sonhar, sonhos longos, repetitivos, onde caminhavam até o centro do lago e viam o reflexo do amanhecer. Mas, no reflexo, o sol não subia, descia, e quando mais descia, mais o sol se tornava negro. Foi então que perceberam, o lago não tinha perdido o reflexo, apenas havia revertido. Agora, ele mostrava o que via depois, não o amanhã, mas o que via antes dele, o pós-vida, o que o horizonte não deveria revelar. Os que olhavam tempo demais voltavam mudos, com os olhos marejados de luz, como se estivesse visto algo belo demais para suportar. Outros simplesmente não voltavam. No dia seguinte, quando a névoa abaixava, via-se o brilho discreto sobre a superfície, como pequenas lanternas piscando no fundo. Um para cada desaparecido. Diziam que Elias estava lá, e que seu barco, virado ao contrário, servia como ponte entre o reflexo e o real. Alguns juravam que ouvia as suas vozes durante a noite, lenta, cansada, repetindo o mesmo sussurro. O horizonte não é o fim, é o que começa depois. E assim, o lago se tornou cemitério e espelho. A cada amanhecer, mais um brilho surgia no fundo. A cada pôr do sol, o vilarejo ficava mais vazio, até o dia em que o vento parou de soprar, e só sobrou o som da água respirando. Um eco baixo, constante, como batimentos cardíacos de algo que nunca morre. O lago não falava mais, não refletia, não respondia. Agora ele apenas existia, silencioso, pesado, como um espelho coberto por um lenço invisível. O povoado à sua volta se dissolveu há muito tempo, tragado pelo esquecimento, pelas histórias que se contavam por baixo e depois deixavam de ser contadas.
mas o lago permaneceu, e é isso que mais assusta. De longe ele parece comum, água escura, bordas de musgo e ecos distantes em um tempo esquecido. Mas quem se aproxima sente a diferença. O ar denso, o som que se curva e algo lá dentro percebe, não com olhos, mas presença. Há quem diga que o lago ficou cego, outros dizem que ele apenas fechou os olhos para ver por dentro. Os raros viajantes que passam por Bruma Alta ou pelo que restou dela contam histórias estranhas, falando de uma luz fraca que surgia nas madrugadas, pulsando sobre a superfície, com o compasso de um coração antigo. Falam de vultos, reflexos que não correspondem aos próprios movimentos. Falam de sussurros, vindos da névoa, chamando nomes que nunca mais carregam. Alguns afirmam ouvir sons breves, úmidos, como a de uma respiração que vem das profundezas. Outros dizem que viram uma lanterna acesa no fundo, e ao olhar com atenção, percebem um rosto iluminado por dentro. Há rumores que o lago guarda, nas camadas mais profundas, todos os reflexos que já existiam. Cada rosto, cada amanhecer, cada corpo perdido. Tudo ainda vive ali, suspenso em um tempo onde o futuro nunca acontece, apenas se repete. O lago não é mais um espelho, é um arquivo onde foi e o que será, e o que jamais deveria ter sido visto. Às vezes, quando a névoa se abre e o vento corta o silêncio, o lago parece se mover lentamente, como se despertasse, tentando lembrar o que era antes. Dizem que se você ficar tempo demais observando, ele observa de volta, mas não em você, e sim a versão que fica presa no reflexo. E assim o lago dorme, cego, mas consciente, invisível, mas atento. Ele já não mostra mais o amanhã, ele o cria. E cada vez que alguém pronuncia o nome de Bruma Alta, a superfície vibra, como se eu reconhecesse o som, como se esperasse o próximo olhar.